Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu venho aqui falar um pouquinho sobre fé. Fé é algo sobrenatural. Não dá para explicar. Cada um exerce a sua fé, exercita ela. A fé ela precisa ser alimentada a cada instante, mas também precisa se exercitar para criar força, semelhante a um músculo que depende do alimento. Mas se não tiver exercício, apenas engorda, ficando flácido e fraco. Toda a nossa fé e as nossas orações devem ser na base bíblica. Veja tudo o que a palavra diz em contrapartida com o que o mundo diz. Muitos não acreditam na Bíblia como a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Devemos resistir aos pensamentos maus no primeiro momento. Tenha certeza de que Deus, Ele espera que você ouse essa fé. Não podemos crer além da palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É isso que Deus diz em Romanos 10, versículo 17. A falta de conhecimento das Escrituras, ela provoca uma anemia espiritual. Isso mesmo, anemia espiritual. Pois o único alimento de Deus e que Ele deu pra gente, pro seu povo, sabe o que é? É a palavra. É isso mesmo, a palavra. Por isso muitos cristãos não têm ânimo e estão desnutridos. Reconheça que você é um pecador, que você pecou e está destituído da glória de Deus. É o primeiro passo. É você reconhecer. E aí, você não será... É isso mesmo. Lá em 1 Coríntios 11, 31, fala sobre isso. O perdão vem através do arrependimento. Mas antes do arrependimento, você precisa se reconhecer. Pecador, pecadora. O pecado é a fonte de toda fraqueza que luta contra a sua fé, te afastando de Deus. Está lá em Romanos 3, versículo 23. É isso mesmo. Então se corrija antes que Deus faça isso. Se você abrir sua Bíblia em Deuteronômio 29, versículo 19, vai falar sobre isso. Seja rápido para perdoar. Perdoe. Perdoe quem te ofendeu. Perdoe quem fez alguma coisa contra você. Para crer em Deus e para arrepender-se. Não demore em fazer isso. Quando você se arrepende dos seus pecados, começa a acreditar na santidade de Deus, reconhecendo que é pecador diante de um Deus santo. O pecado, ele enfraquece a nossa fé. É isso mesmo, ele enfraquece. Então, como o pecado ele enfraquece a nossa fé, então resista às dúvidas. Tenha certeza de que nenhuma dúvida no tocante às promessas de Deus será permitida em sua vida. Está lá em Hebreus 12, versículo 1. Peça com fé e nada será capaz de barrar a sua fé. Peça. Não duvide, crendo que aquilo que você pediu já lhe pertence. Marcos 11, versículo 24. Está escrito, é a palavra de Deus. Permaneça inabalável e não vacile. Combate o bom combate da fé. Timóteo 6, versículo 12. Um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Entregue suas fraquezas diante de Deus, sabendo que se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus. João 3, versículo 21. Apesar da gente ser atacado por dúvidas na mente, devemos crer de todo o coração, porque o milagre só acontece se você não duvidar no seu coração. Lá em Marcos 11, versículo 23 fala que o autor nos ensina. O autor nos ensina, Marcos nos ensina. Se é para você duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas. É isso mesmo.
Duvida só das suas dúvidas. Não duvide da palavra. Creia que a Bíblia é a palavra de Deus. Não duvide da sua fé. Duvide das suas dúvidas e creia nas suas crenças. A dúvida, ela não vem de Deus, mas a fé, ela vem de Deus. Vai lá, toca no manto, recebe a unção, receba a beleza do Espírito Santo na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua mente, no seu coração. Você vai ver o que é a graça de Jesus. A graça de Jesus não é ataque. Você pode dar o seu testemunho pessoal. Você não precisa ficar esmiuçando um monte de profecia. Jesus vai voltar a hora que ele tiver que voltar. E ele vai vir. Precisamos é viver. Viver o amor ao próximo. Estender a mão ao nosso semelhante. Ser solidário. Ter empatia. Aquecer o seu coração do bem. Tire a maldade do seu coração. Deixa de julgar o seu irmão. Olhe a sua vida. Veja como ela está. Mas lembra, lembra que nem todos os caminhos eles levam a Deus, não. Nós temos que renunciar. É que nem um casamento. Quando a gente é casado, nós temos as nossas opiniões, mas às vezes a gente precisa dar um passo atrás, retroceder para não ofender o outro, porque quando você ama, você também renuncia. E é a mesma coisa com Deus. Então vamos lá, primeiro passo, ame a Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Depois vai lá e se ame. Se ama, porque se você não se amar, você não poderá amar o próximo. Se ame. Se coloque no lugar do próximo. Seja empático. Esboce, declare o seu sentimento pelas pessoas. A gente vive num mundo tão cruel, onde as pessoas veem maldade em tudo. A gente não pode ter uma amiga que já pensa o mal. A gente não pode ter um amigo que também já pensa o mal. Pensa que mundo cavernoso é esse. Nós somos corpo de Cristo e precisamos viver em harmonia. Precisamos viver em amor. Precisamos viver em unidade, em humanidade. Isso é evangelho. Evangelho prático, evangelho vivo e evangelho direcionado. Tenha coragem de ousar a sua fé. Não seja uma pessoa emocional. Raciocine. Não haja pela emoção, não. Haja pela razão. Mas se fortaleça da palavra de Deus. Porque a fé, ela move montanhas. A fé parou o sol. Deus tem muito para fazer na sua vida. E Ele quer fazer infinitamente mais. Mas depende de você. Faça a sua parte. Chama Ele para o convívio pessoal. Santo não vai virar, não. Mas tu vai virar homem e mulher, jovem, criança, idoso, de Deus. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. E Ele chamou a mim e chamou a você para viver esse evangelho, para cuidarmos um do outro. Chamou a mim para cuidar do seu povo, chamou a você para cuidar do povo dele. Nós somos a esperança. Jesus não morreu em vão, não. Ele morreu por você. E Ele morreu por mim. Deus abençoe a sua noite. Deus abençoe o seu feriado. Amanhã é feriado. Pelo menos aqui em São Paulo é feriado. Se não for na sua cidade, não tem problema. Deus abençoe do mesmo jeito. Deus abençoe o seu restante de semana. E vá lá no seu secreto e fala com Deus. Fiquem com Deus e receba essa palavra em o nome de Jesus. Amém.